Bancada Norte, que se refere à torcida organizada da Bancada Norte. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Isso é de um jogo chovendo, um jogo difícil, sábado, né? Não. Domingo. Sábado, né? Domingo, né? Que hora que foi o jogo? Às 4. Às 4 achou? Mas dá uma olhada no Gaviões. O jogo não vale título, não é Você fala, não vale título, não vale nada. Vale sim os 3 pontos, vai. Vale 3 pontos importantes. Imagina esse time, essa torcida na final da Copa do Brasil, ou jogando contra o Cruzeiro. Não tem estádio, viu, Veloso? Pode ser em Brasília, pode ser no Candomblé, pode ser aonde for que nós vai. Vocês não vão lá em Brasília, se for? É porque é o Cruzeiro, queria ver se fosse Flamengo que você estava falando isso. Se fosse o Flamengo, Veloso, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você pegar o Corinthians e Flamengo, o Corinthians não tem medo de ninguém, ô Veloso, me desculpa. O Corinthians quase ganhou do Flamengo, levou pros pênaltis. Levou pros pênaltis na Copa do Brasil contra o Flamengo. Você é muito corintiano. Vamos colocar os 2 gols aqui do jogo contra o Grêmio pra gente discutir o jogo do Corinthians. Tem alguma informação antes dos 2 gols aqui do Corinthians que vai ser narrado por quem, Cascão? Marcelo Duó? Silva Júnior, e aí? De Limeira. Craque, a gente tem repercutido nas últimas semanas aqui no programa a pressão que o Fabinho Soldado sofre nos bastidores, né? Eu consegui apurar um pouco mais dessa história. O Fabinho, de fato, já tem plena ciência de que muitos outros conselheiros querem essa posição dele, a posição de comando. Se a gente também pensar que todos os conselheiros, por que não fizeram os conselheiros com o Andrés? Por que os conselheiros não fizeram, durante esses 20 anos, uma visão diferente em relação a tudo que acontece no Corinthians? Por que os conselheiros não fizeram também em tudo aquilo que aconteceu com o cartão corporativo? Por que os conselheiros do Corinthians deixaram que a dívida chegasse a 2 bilhões e 700 milhões? Eu sou fã do Fabinho Soldado. Eu acho que vou deixar você terminar. Eu sei o Fabinho Soldado não tinha contratado jogador sem dinheiro. Sem o Fabinho Soldado, o time tinha caído para a segunda divisão. Sem o Fabinho Soldado, não tinha conseguido o título paulista. Sem o Fabinho Soldado, o departamento médico sempre foi difícil lá dentro, rouparia, tudo. Ele conseguiu organizar isso de uma maneira que poucos sabem, porque isso não aparece. Como o Anderson Barros do Palmeiras. Não aparece o que esses caras fazem. Mas aí, quando ele teve o aumento de 200 mil reais para 400, isso eu sou contra. E quem fez isso foi a administração do Augusto, que ele ganhava 200 mil e foi para 400 mil. Isso é um absurdo. Ninguém ganha 100% de aumento em nenhuma situação. Em nenhuma situação. Agora, os conselheiros do Corinthians, aqueles que estão do lado do Osmar, o que vocês fizeram em relação ao camarotes que tem lá no Corinthians? O que vocês fizeram em relação ao estacionamento? O que vocês fizeram em relação ao estádio que tem mais de 10 anos e nunca pagaram nada? O que vocês fizeram? O que os conselheiros fizeram? Ai, por favor. Ainda sobre isso, craque, eu concordo muito com você sobre a qualidade do trabalho do Fabinho Soldado e como poucas vezes isso é valorizado. Porque o que chega para nós, da imprensa e para o torcedor, é o tal do muro do CT para fora, as contratações, balanço, dívida, enfim, que muitas vezes nem cabe a ele. Mas o dia a dia do Corinthians é muito elogiado, a forma como ele blinda... Os jogadores respeitam ele que vocês não têm ideia. Respeitam ele mais que os presidentes. Muito mais! Os jogadores respeitam mais o Fabinho do que o treinador. Agora, se ele está sendo fritado lá, isso é o problema dele, não é meu. Se ele vai ser mandado embora, isso é o problema do Corinthians. Agora, querer colocar o Fabinho Soldado como Virou culpado de tudo. Parece que... Não, mas peraí. Pô, mas peraí, quem contratou o José Martínez? Foi ele. Quem que fez com o Memphis? Foi você. Mas e os outros que ele fez e que trouxe? Tem o Hugo nesse... Trouxe o Hugo Souza quase de graça. Tem o Mateuzinho também, que são 2 jogadores importantes. Não é só isso não, vários outros. As contratações dele. Carrilho, André Ramalho, Charles, Hugo, Gustavo Henrique, Kaká, Memphis, Carrilho, Héctor Hernandes... Foram 11 ao todo. Angileri e Vitinho. Não, foram 12, porque você falou 2 vezes o Carrilho. Você gosta tanto dele que você falou 2 vezes o Carrilho. Contratou uma só, filho. Não foi uma só ou contratou 2 vezes? É que ele voltou agora de lesão. Tá certo, é um reforço. Tá certo, então. Então, é o seguinte, quer mandar o cara embora porque o cara é incompetente, manda embora. Quer mandar o cara embora... Pô, vocês levantaram uma lebre aí, que ele tava fazendo negócio de hotel. Vocês estão de sacanagem? Vocês estão de sacanagem, Fabinho Soldado? Você acha que eu não sei das coisas que acontecem? Estão brincando? Parece que só o Corinthians que tem gente que dá a camisa, né? Parece que é só o Corinthians que tem gente que de hotel, né? Parece que é só o Corinthians que dirigente vai viajar junto, né?
Pô, Fabinho Soldado, eu tenho minhas restrições com ele, mas nesse momento, daquilo que acontece historicamente, a pior fase da história do Corinthians, nos últimos 2 anos, pô, quem segurou toda a onda lá foi ele. Você pode achar que ele é ruim, você pode achar que ele ganha muito, você pode achar que 400 mil reais é muito dinheiro, e pra mim é muito dinheiro. É muito dinheiro, você não pode ter aumento de 100% daquilo. Só tudo bem. Agora, querer colocar a condição do Fabinho Soldado para mandar ele... Mas vai colocar quem? Ah, então vocês querem o Paulinho? O Paulinho tem experiência para chegar num Corinthians hoje? Então eu vou dar um exemplo do Paulinho, que eu amo o Paulinho. Eu acho que um dia ele pode ser. Vamos lá, você vai pro Mirassol, certo? Tudo redondo. Tudo organizadozinho. Mas é um bom nome, hein? Não. Bom nome. Eu particularmente, Veloso, Bom nome. eu não estou dizendo que não seja um bom nome, até porque eu sou apaixonado por ele. Eu só estou dizendo que ele não vai ter panca, e ninguém vai ter, para entrar no Corinthians numa situação como essa, que vai ser 3 bilhões no final do ano, e sem dinheiro para contratar. Sem poder contratar. Sem poder contratar. E aí, meu irmão, como ídolo, você vai ver a pancada que ele vai tomar. Aí tem que ver o que é. Tem que ver o que é. O que mais? Basicamente, resumindo, essa pressão no Fabinho, ela nem tem tanto critério. Claro, você tem algumas contestações, o Core chamou ele para dar esclarecimentos no Parque São Jorge, mas é meramente político. Quem? O Core, o Conselho de Orientação. E quem que era o cara que mandava, que era o cara do Core? O Dr. Miguel Marques, é o Quem presidente mais? do Core. O André Sanches era membro. Mas como é que pode ser o André? Como é que pode ser o Duílio, o André Sanches, de querer dar uma situação em relação ao Fabinho Soldado, se o cara usou cartão pra contar... Vocês estão de brincadeira, até o Augusto Melo ia entrar, irmão. O Augusto não vai mais entrar. Mas ia. E entrar também num... Ia. Core. No Core. Rapaz. É a mesma coisa, né? Gente, para com essa palhaçada. Ô, Fabinho Soldado, você tem que dar entrevista aí, meu irmão. Você tinha que chegar e falar que o meu irmão é assim, assim, assim. E chega o pau, velho. Porque eu já tô cansado disso já. E é injusto o que estão fazendo com você. Você acha o Fabinho bom ou não, Veloso? Eu acho ele um bom gerente de futebol. Ele foi o responsável pela arrancada do Corinthians no ano passado. O problema é que 2 coisas eu vejo. Primeiro, que ele é da gestão passada. Eu acho que isso é uma herança da gestão passada que eles talvez queiram tirar. A outra... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano Craque Neto na TV Bandeirante. E Neto trouxe uma bomba de última hora aí, uma informação bombástica, que o Grupo City está querendo a contratação do meio-campista do Corinthians, Ranieri. E quando esses caras chegam, eles, na maioria das vezes, conseguem contratar, porque traz um contrato espetacular e eles têm muito dinheiro. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir essas informações, mas vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do jogo do Corinthians contra o Bragantino na quarta-feira, às 7 horas da noite. Corinthians que vem numa sequência boa de vitória, né? E no último domingo acabou vencendo o Grêmio por 2-0 na Neoquímica Arena, lotada com mais de 40 mil torcedores. Então a Neoquímica pulsando, o Corinthians venceu o Grêmio sem alguns desfalques extremamente importantes, né? Mas o Corinthians vem numa sequência boa. E acredito, contra o Bragantino, o Corinthians vai inteirar sua 4ª vitória. O Corinthians tem 3 vitórias importantíssimas contra o Mirassol, contra o Vitória e contra o Grêmio. E essa 4ª vitória deve ocorrer contra o Bragantino na quarta-feira em Bragança Paulista. Porque o trio Memphis, Garro e Yuri, o trio Primer, ainda não perderam juntos jogando no Brasileirão sobre o comando do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior, ele vai ganhar nessa partida aí 3 reforços, né? Ranieri, Bidon e Martins estão de volta para esse jogo do Bragantino. Dorival tem aí a preocupação do Dorival quando chegou ao Corinthians era arrumar a defesa. E o Dorival
conseguiu arrumar a defesa. Você vê que o Corinthians jogou contra excelentes times. Por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras hoje tem mais de 700 milhões investidos somente no ataque. O Corinthians fez 2 jogos de oitava de final da Copa do Brasil. Não levou um gol sequer do Palmeiras. Então o Dorival tem 34 jogos no comando do Timão. E a metade desses jogos, o time do Corinthians acabou não sofrendo gols. Lembrando que na Copa do Brasil, o Corinthians já marcou 8 gols e não sofreu nenhum. Dorival é um técnico excelente. Dorival chegou ao Corinthians, detectou a necessidade de reforços, pediu reforços. Fabinho Soldado, junto com a diretoria, né, com o presidente, disse que Dorival poderia vir, que ele ia ter seus reforços. Dorival não recebeu reforço até hoje. Para mim, o Dorival está fazendo um trabalho magnífico, milagroso, um trabalho excelente com o que ele tem hoje. E muitas vezes o Dorival jogou com um time extremamente remendado, porque os bons jogadores com mais talento, estavam machucados. Por exemplo, o Gustosa ficou fora de alguns jogos porque estava lesionado. O Garro, esse ano, jogou muito pouco porque tem um problema no joelho, um problema crônico no joelho, né? E jogou pouco. Yuri passou por cirurgia, ficou fora muito tempo, né? Então o Corinthians é um Corinthians remendado e Dorival conseguiu aí ter êxito montando esse time do Corinthians. Acredito eu que o departamento físico do Corinthians precisa melhorar o condicionamento físico dos jogadores. Porque eu tenho percebido que em alguns jogos do Corinthians, na maioria, todos, no segundo tempo o Corinthians está cansando, o Corinthians está morrendo em campo. Contra o Grêmio eu percebi isso. Então, a gente vê a dificuldade de Gustavo Henrique, de Memphis Depay, de Garro e Yuri. Eles mostram nitidamente que estão tendo dificuldade aí, tá cansando muito, tá precisando de preparar um pouco melhor. Mas Dorival, parabéns pelo trabalho que tem feito, um trabalho de tá surtindo efeito. Corinthians foi a 42 pontos, está sonhando com uma classificação assim como foi ano passado para uma pré-Libertadores novamente, que o Corinthians foi ano passado para a pré-Libertadores naquela arrancada magistral, porém fez feio na pré-Libertadores com o Ramon Dias esse ano 2025, e o Corinthians busca novamente aí a Libertadores, pelo menos por uma pré, e está na semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar o Cruzeiro, que tem um time extremamente qualificado, acho que até mais qualificado que o Corinthians, porém nós temos o técnico Dorival Júnior, que é acostumado a jogar essa competição e sabe jogar essa competição. Já foi campeão por 3 times diferentes, Santos, Flamengo e São Paulo. E agora ele, com certeza, acredito eu, que vai conseguir levantar esse título pela 4ª vez, e dessa vez com o manto sagrado do Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians contra o Bragantino tem condições de engatar aí sua 4ª vitória consecutiva com o trio Prime, Memphis, Garro e Yuri? Deixa aqui um comentário, deixa o like. O que você acha? Eu acredito que sim, mas eu quero saber da sua opinião. Gente, vou mudar de assunto. Vamos falar um pouquinho de Memphis Depay, que novamente acabou causando aí uma polêmica na entrevista após o jogo contra o Grêmio. O Memphis alegou que o Corinthians... Não alegou, não, cobrou que o Corinthians precisa de reforço e disse que no Corinthians ele joga diferente da seleção holandesa. Memphis tem que entender que ele está no Corinthians não para falar de reforços. Para falar de reforços, são outras pessoas que é necessário falar isso. Memphis, ele tem que cobrar o quê? Falar o quê? Sendo que tinha 90 dias que não marcava gol. Aí marcou de pênalti contra o Grêmio. O Memphis não jogou bem contra o Grêmio. Não jogou bem. Fez o gol, mas não jogou bem. Memphis ganha um absurdo e tem todas as modomias possíveis. Memphis ganha
quase 6 milhões todo mês. O que o Memphis tem que reclamar? E a declaração do holandês não caiu bem dentro do elenco e nem dentro da diretoria, né? O Memphis é um bom jogador? É, mas é muito vaidoso. E após o jogo do Grêmio acabou falando bobagem. A cúpula corintiana não gostou dessa declaração referente a reforço. Por quê? O Corinthians não contratou porque não tem dinheiro. Isso aí não faz parte do Memphis falar. O Corinthians sofreu um transfer ban. Como vai contratar? Isso é papel do treinador, do Dorival Júnior, e não de Memphis. Acredito que Dorival, ele tá vendo que o Corinthians tá numa fase muito boa, tá ganhando, tá dando resultado. Não vai responder o Memphis. Não vai. Mas a informação é que ninguém gostou. Nem a diretoria, nem Dorival e nem o elenco gostou das bobagens que o Memphis falou. É muita vaidade. É um bom jogador, mas é muita vaidade. Não sei se é melhor para ano que vem o Memphis ficar no Corinthians, ganhando os valores de 6 milhões. E o Memphis só está na seleção holandesa porque ele está no Corinthians. Porque ele chegou no Corinthians sem estar na seleção. E se o Memphis ficar sem jogar, você acha que ele será convocado ano que vem? Não será. O Memphis está em evidência. E o Corinthians é uma grande evidência. E o Memphis tem que jogar bem no Corinthians. Precisa de quarta-feira contra o Bragantino ajudar o time em campo e o Corinthians conquistar essa quarta vitória consecutiva contra o Memphis Garra Yuri. E eu esbocei aqui uma possível escalação do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, porque tem jogador voltando e o técnico Dorival Júnior vai mexer em algumas coisas e algumas coisas não. Por exemplo, Hugo Souza no gol, titular absoluto. Na lateral direita, Mateuzinho. A dupla de zaga, com certeza vai ser João Pedro Choca e Gustavo Henrique. E na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo, Bidu. No meio campo, Raniel, titular absoluto. O Maicon, o Dorival é apaixonado pelo Maicon, então deve ser Raniel, Maicon, Carrillo e Garro, né? Na frente, Memphis Depay e Yuri e Alberto. Sobre o Carrillo, sobre o Raniel que está voltando nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, ontem nos Donos da Bola o craque Neto trouxe aí que o Grupo City quer comprar o Raniel. O jogador tem contrato no Corinthians, né, até 2027, né? E o Grupo City, quando chega, faz proposta boa, faz proposta alta. E o Raniel, que parece que não é tão valorizado no Corinthians, mas sinceramente, nesse meio campo do Corinthians, é Raniel e os outros jogadores. Os outros Dorival escolhe. Mas você vê, esse cara quando não tá jogando, o meio de campo do Corinthians fica perdido. Então o José Martino vai pro banco, o Bidon vai pro banco. E esses jogadores também estão voltando. Raniel é titular absoluto e ele fez 2 jogos assim, sabe, pra mim, foi o melhor em campo nos 2 jogos, contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa Brasil. Tanto ele tirava no alto, quanto ele tirava abaixo. Um jogador espetacular que o Grupo City tá de olho. E aí, fiel, o que vocês acham? O Grupo City vai conseguir tirar o Raniel do Corinthians? O Corinthians tem grandes problemas, tem transfer ban, não pode contratar. Imagina vender o que tem. Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu like, deixar o seu hype. Deixa a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo, chegar a patrocínio, nossa comunidade engajar mais e a gente ter mais oportunidade de fazer o que a gente ama, que é trazer informações aí do nosso time do coração, né, para vocês e manter nossos seguidores muito bem atualizados. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu trago informações do Corinthians de forma privilegiada e exclusiva para vocês, e vocês vão receber tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.